Aleluia, glória a Deus. Boa tarde. A paz esteja no seu lar. Mais um momento da nossa célula digital, toda terça e quinta-feira às 13 horas. Eu estou aqui para levar o ID do Senhor, esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus, né? E toda terça e quinta-feira várias pessoas em vários horários fazem a célula digital para abençoar as nossas vidas, né? Meu nome é Silvana e eu faço parte da IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que se encontra na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Deus seja louvado por mais este momento. É com muita alegria, com muita gratidão no coração. E eu vou estar orando, consagrando este momento ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer, né, de falar da palavra do Senhor, cumprir o ID do Senhor nesse projeto, o qual eu faço parte, e que o Senhor em todo o tempo, Ele seja glorificado em nossas vidas. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, louvores e adoração. Sejam todos muito bem-vindos à célula digital. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor os abençoe, os guarda e os livra de todo mal, Pai. Que esta palavra, Senhor, chegue aos corações de todos aqueles que vão estar acessando a célula digital. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe e que o Senhor fale aos nossos corações nesta tarde, no nome de Jesus. O tema de hoje, né? A célula, terça e quinta-feira, nós falamos sobre o que foi ministrado no domingo, né? No domingo, o profeta Vinícius Iracete, ele falou sobre 6 sinais que Deus vai te abençoar poderosamente com fartura e abundância. E o texto, né, é Jó 42, do versículo 1 ao 3, que eu vou estar lendo. E glória a Deus por isso, né? Aleluia. Então, hoje são 6 sinais. Hoje eu vou estar falando de 3 e na próxima quinta-feira mais 3. Porque o tempo é curto, né? Não dá tempo de falar de tudo. Vou estar lendo o Jó aqui, é um texto bem conhecido, todos conhecem, né, sobre Jó. E eu vou estar lendo aqui. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante que falei das coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó, né? Ele teve perdas, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. E Jó, ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Ele sabia do Senhor, não conhecia, mas depois ele passou a conhecer ao Senhor, né? No profundo. E o Senhor abençoou Jó poderosamente, restituiu tudo o que ele havia perdido. E o primeiro sinal, né, que Deus vai nos abençoar poderosamente, toma posse dessa palavra, é que Ele transforma o nosso coração em um coração ensinável. Jó teve muitas perdas, né? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, mas com isso Jó aprendeu a ter um coração ensinável. E da mesma forma, Deus faz comigo e com você. Nós precisamos ter um coração ensinável, entender os processos que estamos passando na nossa dificuldade. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade,
passamos por algo na nossa vida, nós precisamos perguntar, entender o processo. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Deus, o que isso que eu estou passando vai servir para mim? Que lição o Senhor quer me ensinar? Pai, para isso eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter um coração aberto, que no meio do processo eu possa entender o que o Senhor está querendo me ensinar. O que lição eu vou tirar desse processo que eu estou passando? Mas para isso, eu preciso ter um coração ensinável. Se colocar, né? Se colocar em disposição para entender no processo o que eu preciso aprender, qual a lição. Eu preciso ter um coração ensinável, um coração aberto para entender o processo, a dificuldade que eu estou passando. No processo, Jó conheceu a Deus. Foi durante o processo, durante as perdas, durante a dificuldade, Jó conheceu a Deus. Então, ele teve um coração ensinável para entender, né, durante o processo, a lição que o Senhor queria passar para ele. Aleluia! O segundo sinal. Deus fecha os corações de algumas pessoas em relação a nós, para nós sermos totalmente dependentes dele, seguir o caminho dele. Deus sabe por que algumas coisas acontecem em nossas vidas, porque alguns corações se fecham, porque alguns relacionamentos terminam, porque alguma coisa estava para dar certo e de repente não deu. Deus fecha o coração de algumas pessoas para que nós possamos estar totalmente dependentes dele, caminhar com ele, entregar o coração a ele, ser mais próximo dele. Deus trabalha no coração endurecido. Lá em Êxodo 14, capítulo 14, versículo 4 diz assim: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Às vezes você passa alguma perseguição no trabalho, às vezes alguém que sai, que deixa de falar com você, várias coisas acontecem e isso é Deus endurecendo o coração das pessoas para que nós possamos entregar o nosso coração e ser totalmente dependente dele. Porque nós não somos dependentes das pessoas. Quem nos abençoa, quem faz nas nossas vidas, quem faz nós prosperarmos, quem faz nós avançarmos é Deus. Nós precisamos estar na dependência de Deus. Então, por muitas vezes, nós não entendemos várias coisas nas nossas vidas, porque o Senhor quer nos dar um coração ensinável. O Senhor quer que nós ficamos na dependência dEle. Entregar o coração a Deus, ser mais próximo de Deus. Deus, Ele trabalha nos corações endurecidos. Porque tem muitas coisas que nós não temos mais que falar, nós temos que só orar. E Deus trabalha naquele coração. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia! Então, por muitas vezes, Deus endurece o coração de algumas pessoas, tira algumas amizades, tira algumas coisas. Nós temos algumas perseguições no trabalho, algumas coisas acontecem conosco. É para que nós entendamos que nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós temos que amar o Senhor, nós temos que estar na dependência dEle, mais próximo de Deus. Aleluia! E a terceira chave, o terceiro sinal, né, que Deus
quer nos mostrar, que Deus nos orienta. É nos momentos feios, nos momentos de adversidades, nos momentos das provações, Ele nos faz mudar de nível. A nossa fé ela é aumentada, a nossa confiança em Deus é aumentada. Nos momentos de dificuldades, nos momentos feios, Deus nos leva para caminhar em nível maior. Deus faz nós crescermos quando estamos passando por esses momentos feios. E no Salmo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu estar lendo aqui. Salmo 4, 1. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamei. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudastes. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, é nos momentos feios, nos momentos de dificuldades, é que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque nos momentos de adversidades, nos momentos feios, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos o socorro do Senhor e Ele vem ao nosso auxílio. É nesses momentos que a nossa fé é aumentada, que a nossa confiança é totalmente no Senhor. E é nesses momentos que Ele nos leva a um nível maior. Vou ler novamente, Salmo 4, 1. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia. Glória a Deus. Esses eram os 3 sinais que eu queria passar para vocês hoje, o que foi ministrado no domingo. Aleluia. Um coração ensinável. Deus fecha os corações de algumas pessoas em relação a nós, para que nós possamos ficar mais próximo deles. E nos momentos feios, nos momentos de adversidades, nos momentos de conflito, Deus nos leva a um nível maior. Quando nós estamos passando por isso, é porque Deus tem uma bênção grande para entregar para mim e para você. E eu profetizo e eu declaro que grandes bênçãos vai chegar na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Confia no Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima quinta-feira, às 13 horas, eu estarei aqui falando das outras 3 chaves. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Você que precisa de uma oração, deixa nos comentários, deixa o seu like, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esta live, em nome de Jesus. Oh, glória! Pai, nós te adoramos e te glorificamos, Pai. Obrigado por esta tarde. Da mesma forma que o Senhor restituiu tudo a Jó. Ele passou a andar em intimidade, em conhecer o Senhor. Da mesma forma em nossas vidas. Quando nós caminhamos contigo, quando nós temos intimidade, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós recebemos as bênçãos. Aleluia. A tua proteção, o teu auxílio. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Tu és fiel, tu és maravilhoso. Tu és um Deus grande, verdadeiro. Aleluia. Vai visitando, Senhor, todos os lares, Pai. Em nome de Jesus, visita as famílias. Visita, Senhor, os filhos. Visita os casamentos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, que estão acamados, aqueles que estão, Senhor, hospitalizados. Pai, que a cura chegue, que toda dor cesse, que toda enfermidade se renda ao poder do nome de Jesus. Aleluia.
e todos aqueles, Senhor, que perderam um ente querido, que estão tristes, Pai. Que o Espírito Santo, nosso ajudador, o nosso consolador, Deus, esteja, Senhor, consolando os corações, Pai, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, abençoa, Senhor, a nossa nação brasileira, Pai. Que a paz esteja na nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vou dar alguns recados, né? Alguns anúncios. Hoje, terça-feira, nós temos culto às 20 horas. Amanhã, nós temos 2 cultos às 15 horas e às 20 horas. E de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós temos o culto de oração. Todos os nossos cultos têm no presencial e são transmitidos no online. Você que pode estar conosco, esteja no presencial, você será muito bem-vindo. Aleluia! Toda segunda-feira nós temos programações na igreja, onde teve redes de casais, e toda segunda tem uma programação. Amém? Lá nós temos pastores abençoados para te dar um abraço, para orar. Esteja conosco, acesse o canal, né, o YouTube da igreja, da IEGNE, para que você possa ser abençoado com os cultos, com as nossas programações, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A IEGNE, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, ela está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Vá você, leve um amigo, leve a sua família. Você será abençoado. Deus tem uma bênção reservada para você. Glória a Deus. Obrigado por esse tempo que você esteve aqui comigo. Que Deus te abençoe poderosamente, que as mais ricas bênçãos do Senhor seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira, permitindo Deus.